Bom, gente, agora nós vamos tratar da função arco-cosseno. E essa função arco-cosseno, ela é a inversa da função cosseno de x, tá? Novamente, como nós fizemos lá com a função seno, né? A gente define aqui uma função f de r em r, f de x igual a cosseno de x. Se a gente olhar aqui para um período aqui da função cosseno, a gente nota que essa função não é bijetiva. Ela não é bijetiva por quê? Porque ela não é injetiva. Você nota que no π sobre 2 e em 3π sobre 2, né? Assume o mesmo valor. Ou seja, tem dois pontos distintos com imagens iguais. Então, essa função não pode ser injetiva. Tá? Também não é sobrejetiva, porque aqui você tem o contradomínio sendo os reais, e a imagem da função é o quê? É de menos 1 até 1. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai redefinir aqui a função, tá? A gente vai redefinir a função de uma maneira que ela fique bijetiva, e aí a gente consiga ter uma inversa para essa função. E o que a gente vai fazer é o quê? A gente vai tirar aqui um pedaço do gráfico e vai ficar só com esse pedaço aqui, tá? E vai definir a função desse jeito agora. G de 0 até π, né? Uma função de 0, está definida agora de 0 até π, de menos 1 a 1, da mesma forma, cosseno de x, tá? Só um detalhe, né? Lembrando que como a gente redefine a função dessa forma, essas duas funções elas não são iguais. Mas aqui é cosseno. Sim, é o mesmo cosseno, mas por definição, duas funções são iguais quando elas tiverem o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e tiverem a mesma regra. Essas funções aqui só têm a mesma regra, mas elas não têm o mesmo domínio e nem têm o mesmo contradomínio, tá? Então essas funções não são a mesma função, ok? Bom, então aqui a gente tem agora uma função que você nota que ela é bijetiva. Por quê? Ela é injetiva, porque se você pega dois pontos aqui, né, ela é decrescente, certo? Dois pontos distintos vão ter imagens distintas, né? Isso é fácil de ver. E também ela é sobrejetiva. Por quê? Porque a imagem da função aqui, ó, é de menos 1, certo? A imagem daqui até aqui, tá? E o contradomínio da função é exatamente esse mesmo conjunto, né? De menos 1 a 1. Então essa função ela é bijetiva. E como ela é bijetiva, ela tem uma inversa. Existe uma inversa para essa função. E essa inversa nós vamos chamar de arco cosseno. Tá? Então, g a menos 1 de y, a gente vai dizer que é o arco cosseno de y. Bom, fazendo essa adaptação, né, aqui que nós fizemos no gráfico, né, na nossa função g definida de 0 a π em menos 1, 1, tá? E definida assim, g de x cosseno de x, essa função ela é invertível, né? Tem uma inversa. A inversa definida como g a menos 1 de y igual a arco cosseno, né, de y. A gente está definindo essa função, o nome dessa função é isso aqui, a representação é essa, certo? E da mesma forma como nós fizemos lá na função seno, né, o que a gente tem que guardar aqui é exatamente a propriedade fundamental, que é o fato de que arco cosseno de y é igual a x, se e somente se o cosseno de x for igual a y. Tá? Então isso aqui é uma propriedade, a propriedade fundamental aqui para a gente poder trabalhar e poder fazer os exercícios, certo? E mais uma coisa, né? Sobre o gráfico, isso aqui é o gráfico da função g, certo? Da função g. O gráfico da função arco cosseno de y, tá? Ela é simétrico em relação, simétrico a esse gráfico aqui, mas em relação a esse eixo aqui, né? A bissextris do primeiro e terceiro quadrante. Aí, bom, aqui vocês vão ter que dar uma pensadinha aí, certo? Por que vai ficar desse jeito aqui, ó, certo? O gráfico vai ter que ficar uma coisinha assim, tá? Menos 1, aqui é π, π sobre 2 e 1, certo? Por que fica desse jeito aqui, tá? Eu acho que vocês devem recordar que quando nós falamos sobre gráfico, certo? Nós vimos o seguinte, que para ser simétrico aqui em relação à bissextris, certo? Os pontos, né, eles simplesmente trocam de lugar. Então, se esse ponto aqui, que ponto é esse? É o ponto π menos 1. Então, o simétrico desse ponto é só trocar, é o menos 1π, certo? Por isso
é que vai aparecer esse ponto aqui, menos 1 π, tá? E aí os outros pontos da mesma forma, certo? É simplesmente fazer uma troca de posição, tá? E aí você constrói o gráfico de forma simétrica, ok? Então esse aqui é o gráfico da função arco cosseno de y, ok? Nesse trecho aqui, né, de menos 1 até 1, certo? Assim, a gente poderia ter escolhido, né, assim, uma observação tanto para esse caso quanto para o caso anterior da função seno, é que a gente poderia ter definido os intervalos, né, o intervalo do domínio da função de uma outra maneira, tá? Mas se convencionou definir dessa forma, tá? Então assim, aqui temos o gráfico, né, o gráfico da função arco cosseno, a definição da função arco cosseno, e aqui a propriedade fundamental, que é o que vocês têm que também guardar, tá? O gráfico em alguns exercícios é importante para a gente fazer algum tipo de análise, certo? Bom, ficamos por aqui e por enquanto, né? E depois nos exercícios a gente vai tentar se aprofundar mais nesses conceitos, ok? Até mais, gente. Valeu!